está no ar A Palavra é Tua, o podcast do Cindy Jorge. Nesse mês de junho, que está chegando ao final, nós abordamos a Convenção Coletiva de Trabalho e todos os seus aspectos. Nós começamos com o Antônio Carlos Porto Júnior, nosso assessor jurídico, que falou dos aspectos legais, né, e de todas as partes técnicas, né, que envolvem a convenção. Nós conversamos também com a nossa presidenta, Laura Santos Rocha, que falou sobre os novos capítulos inseridos na nossa minuta, na nossa proposta. Falou também dos aspectos políticos, de tudo que envolve uma negociação, ela que já está na terceira negociação. Nós conversamos na semana passada com a doutora Jane Hells, médica do trabalho, que falou especificamente um dos capítulos que nós inserimos, que é saúde mental e qualidade de vida, porque as redações, cada vez mais, estão utilizando a gestão perversa em relação ao trabalhador. Esse é um tipo de gestão muito antigo, que não leva a nenhuma produtividade maior e que afeta muito a saúde do trabalhador. E hoje nós vamos conversar com a doutora Ana Luísa Marimon. Ela é advogada, especialista em direito do trabalho e também das questões da mulher, porque nós temos um capítulo especialmente aos direitos da mulher. Bem-vinda, doutora Ana. Obrigada pelo convite. Então, vamos começar abordando então esse capítulo novo e todas as cláusulas que ele apresenta, que são muito importantes. Eu gostaria que primeiro a senhora dissesse da importância realmente de termos um capítulo específico, porque mesmo que exista alguma legislação já maior a respeito, é preciso, eu acho, estar presente na convenção para que a gente possa cobrar diretamente dos empregadores. Perfeito. E para além da possibilidade da gente cobrar, eu acho que a gente sempre tem que pensar, ter a lógica, né, de avançar. Se a gente não consegue avançar via Congresso Nacional, o esforço do sindicato tem que ser sempre no sentido de avançar aqui dentro. Claro que a gente vai encontrar resistência do outro lado, né? Mas esses dias eu vi uma frase que eu fiquei muito entusiasmada de uma advogada colega minha, que é o seguinte: se reclama muito de que os direitos das mulheres são muito amplos e por isso a gente pode daqui a pouco estar trazendo um entrave no mercado de trabalho da mulher. Só que, na verdade, o direito da mulher não é só dela. O direito do trabalho da mulher é da família da mulher. E isso é muito impactante, porque a gente não tem essa lógica com relação ao direito do trabalho do homem, ao direito do trabalho, ponto, né? Porque se a gente precisa especificar que o da mulher... Então, isso é muito intrigante. O direito da mulher não é só dela, é do filho, é das vezes do marido, é da mãe, é da irmã, né? É da família como um todo. Então, eu parabenizo essa gestão pela iniciativa, por levantar essas bandeiras aqui, trazer para dentro da convenção coletiva, inclusive com aspectos bem diferentes do que a gente tem na CLT, né? A questão do acompanhamento ali dos filhos e da mãe atípica, né? Porque a condição da mãe atípica é totalmente diferente de uma mãe típica que tem um filho doente por um prazo determinado. Né? Mesmo que a gente não fale em doença, seja um aspecto de característica das crianças e dos adultos depois, a gente precisa entender que o trabalho dessa mulher é diferente do trabalho da mãe típica. Né? E quando vocês trazem isso, propõem de trazer isso para dentro da convenção, é uma ferramenta que a gente tem que aplaudir, né? e insistir para que passe, porque... não tem um ônus financeiro para as empresas, né? Não estamos falando de dinheiro, não vai trazer nenhum prejuízo financeiro. E a gente tem que enxergar essas pessoas e dar a oportunidade de elas estarem bem incluídas, né? Efetivamente incluídas, né? As mães atípicas. Então, bom, junto comigo, Carla Seabra, eu tenho aqui ao lado a Viviane Finkelstein, também diretora do sindicato. Viviane, eu passo a palavra para ti também. Então, primeiro, quero agradecer também, né, a presença da doutora Ana aqui no nosso estúdio. Essa questão das mães atípicas, né, é uma questão que realmente ela fica esquecida dentro da empresa, né? Se nós, que somos mães ditas, né, nós três que somos mães e que vivemos realmente situações de acompanhamento com os filhos em períodos específicos, teu filho é pequeno, os meus já estão numa idade, né, que não precisam do mesmo tipo de acompanhamento.
às vezes até mesmo para levar no médico ou alguma atividade escolar. Os A meus Carlinha já são né, adultos. passou. Mas a gente sabe que todo esse período, ele é muito complicado. Quando a gente precisa levar, buscar, não vamos nem falar de questões de médico, né, de questões de organização para que essa criança se torne alguém com conhecimentos, né, maiores e melhores. A criança atípica, ela precisa desse acompanhamento pela vida, né? Então, obviamente, nas empresas, depois que a criança entra ali, que a gente termina de receber o auxílio creche, né, em geral, tu não tem a mesma disponibilidade de acompanhar teu filho, porque as empresas não concordam. E eu também não digo que isso... De certa forma, as coisas precisam funcionar. A gente também não vive num mundo perfeito onde todo mundo pode ser liberado o tempo todo. Mas as mães atípicas, sim, precisam dessa liberação, porque elas precisam fazer com que essa, hoje criança, um adulto que consiga viver em sociedade, que ele consiga, né, desenvolver as atividades dele, ele precisa desse acompanhamento da mãe, né? E é realmente um olhar que até então não se tem, né, para essas mães e para essas crianças. E assim, a gente sempre tem que buscar, e é fundamental que as empresas também acabem ingressando nessa lógica, a gente tem que buscar a melhor qualidade de vida para quem quer que esteja dentro da nossa empresa. Se essa mãe tem uma penca de filho, a qualidade de vida ela tem que se estender, por arrastamento, a gente brinca, para esses filhos. Então, se a gente tem a mãe atípica ali, que tem que buscar diversos serviços interdisciplinares, né? Que a gente às vezes não consegue nem enumerar, que é difícil até da gente acompanhar de tanta atividade que tem que fazer com tantos profissionais especializados, cada um numa esfera. Como é que a gente vai negar que o tratamento para essa trabalhadora não tenha que ser diferente da que não tem esse tipo de necessidade dentro de casa? Né? E as empresas precisam ter conhecimento, né, do que é ser uma mãe atípica. Porque ela está lá na empresa, está produzindo, está fazendo, de repente ela recebe um chamado da escola que o filho ou a filha teve uma crise. Né? E só ela pode chegar lá, porque, via de regra, né, a mãe é a única capaz de acalmar, né, um filho em crise. Então, as empresas têm que ter esse conhecimento do que envolve. E também nós temos conhecimento, até por mães atípicas falarem muito sobre isso, do nosso convívio. A maternidade atípica, ela é muito solitária, né? Sim. Em geral, os homens não permanecem nessa condição de pai com essa disponibilidade. Infelizmente, não estou generalizando, mas nós conhecemos e sabemos que o acompanhamento não é o mesmo, né? E que, às vezes, elas realmente se veem numa situação de que estão sozinhas. Mas é muito importante, então, a gente trazer para dentro da convenção coletiva isso, demonstrar para a categoria que existe esse olhar diferenciado, mantendo um diálogo com a categoria para, né, entender o que é realmente importante de vir para cá, para esse tipo de instrumento, né, e seguir avançando. Esse tem que ser a motivação da atuação do sindicato, né. Tem a questão da amamentação também. E eu sei que tu tens dados, né, da Organização Mundial da Saúde, que eu acho muito importante a gente apontar aqui. A gente traz aqui, nessa proposta aqui de saúde, de capítulo saúde da mulher, a gente traz a questão da amamentação ali, tal como está na CLT, tá? Que é ali uma redução de jornada, né, para amamentação, para as mulheres com filhos de até 6 meses de idade. Esse é o paradoxo que a gente tem, né? Porque na lei está escrito que é 6 meses, a gente está inserindo aqui como 6 meses, né? Mas a gente não pode esquecer nunca que 6 meses é o período de aleitamento exclusivo. E a OMS recomenda que a amamentação se estenda por no mínimo até 2 anos da criança. Então, assim, até os tribunais têm um pouco de... É difícil a gente ver decisões nos tribunais que digam que vamos pela ciência, né, e não pela letra fria da lei, vamos pela OMS, que é no mínimo 2 anos, né, para fixação desse intervalo. Mas foi como eu disse da outra vez, a gente inclui para avançar, a gente inclui para aumentar. Então, a gente traz aqui 6 meses para daqui a pouco, na próxima negociação, a gente vai dizer, olha, não é suficiente. Vamos estender um pouquinho. Vamos pela ciência.
Mesmo que faça uma adaptação dessa redução de jornada, mas que contemple ainda o que ela possa. Reduza, né? Aqui é 1 hora no fim da jornada, então a gente faz meia hora, Sim, né? Vamos... Flexibiliza, né? Mas tenta tornar um ambiente mais confortável, né? Porque, afinal, uma mãe que está numa situação confortável com seu filho, sabendo que ele está alimentado, sabendo que naquele momento ele está sendo bem cuidado, ela vai render muito mais no seu trabalho. E tem outra coisa também que é o seguinte, e é por essa razão que a OMS recomenda o aleitamento por mais tempo. 6 meses é, para a medicina, o período em que o bebê está apto para iniciar a introdução alimentar. Quem já teve filho sabe que introdução alimentar não é comer. Não é efetivamente comer. Sim. O leite materno, ou a fórmula, enfim, mas o leite materno, ela segue sendo a principal fonte de alimento dessa criança, mesmo depois dos 6 meses. Então, assim, a gente precisa também contextualizar, né, as coisas antes de a gente defender que, né... então, é muito interessante essa questão, né, de tentar casar sempre a ciência para questões de saúde, de legislação de saúde, a ciência com a norma, a ciência com a lei. Um dos aspectos que também a nossa proposta, né, desse capítulo contempla são aí, independente se é mãe ou não é, são os exames que a mulher precisa fazer todo ano, porque é necessário, muito necessário, cuidar da saúde, descobrir se tem alguma coisa que precisa, enfim, ter uma providência de tratamento, né? Acho que isso é muito importante também. Porque me parece que é uma ideia muito do interesse da empresa, de manter a sua empregada com saúde. Ou deveria ser. Por que eu vou querer um trabalhador que não se cuida, que adoece, que não busca o tratamento a tempo, né? Então, me parece que isso vai muito ao encontro do interesse da empresa. É visar aquele trabalhador, aquela trabalhadora como um todo, um sujeito que vai render, vai trabalhar bem, não vai adoecer e vai ter essa permissão para fazer o acompanhamento. Porque não somos nós que estamos dizendo, o diagnóstico precoce para qualquer doença é metade da cura. É importante para a empresa, é importante para o governo, porque senão a gente vê o SUS cada vez... Né, e a Previdência mesmo com auxílios. Os auxílios, que isso tem um custo também. A única coisa que eu vejo nisso é que se efetivamente a empresa tem consciência dessa importância. Porque nós vemos muito e cada vez mais, e a gente tem recebido a cada semana pelo menos 2 ou 3 denúncias de assédio moral, que foi o nosso assunto da semana passada, que também afeta a saúde do trabalhador, também faz com que ele... que aumente o absenteísmo, né? Eles começam a faltar ou vão trabalhar e ficam mal e trabalham um dia, 2, 3 estão em casa porque estão mal, né? Então, acho que isso tudo é importante, a conscientização dos empregadores de que a saúde, de uma forma global do trabalhador, é muito importante. E especialmente quando a gente fala daí de doença, é que as empresas elas têm que ser alertadas de que, a depender da forma como eles tratam a doença, ou até como contribuiu-se para a doença, depois eles sofrerão ações de reparação. Certo. E o tribunal condena, porque tu demonstra que há anexo da doença ou piora de sintomas com o trabalho, o tribunal condena. Então, até por uma questão de gestão orçamentária das empresas, seria interessante que eles tivessem esse tipo de cuidado. Né? Bem, tem um trabalhador saudável, ele tem que seguir assim, do AS lá, do exame admissional ao exame demissional. Exatamente. Não está assim, o que eu posso fazer enquanto empresa para permitir que essa pessoa se cure, né? Porque a própria questão do assédio moral acaba fazendo com que a pessoa se sinta numa situação tão desconfortável que ela não vai nem pedir para ir ao médico. Né? Tu começa, quando tu vive, eu já vivi, Carla já viveu, quando tu vive uma situação de assédio moral no teu trabalho, parece que qualquer coisa que tu vá falar, eu preciso sair mais cedo para pegar meu filho na escola, é um problema. Eu preciso fazer uma consulta médica, é um problema, né? Então tu vive, daqui a pouco tu tá protelando uma situação onde o diagnóstico aqui vai fazer a grande diferença, tu vai ter ou não uma cura, porque tu tá vivendo num ambiente hostil.
né? Então, é importante também que as empresas tenham esse entendimento de que o ambiente precisa ter... precisa oferecer essa leveza, né? Precisa oferecer esse acolhimento, eu acho até, para que a pessoa possa se sentir à vontade de ir ao médico, de fazer os seus exames. E se a empresa não faz, a gente precisa tentar, né, fazer com que ela faça. São ambientes sadios. Exatamente. Tem que ser um ambiente sadio, nós temos que ter gestores que têm saúde emocional suficiente para poder gerir de forma correta. Traumas. Exato, porque senão daqui a pouco vai passando e aí vira uma bola de neve, né? E eu não sei se eu estou errada, doutora, mas eu tenho a impressão de que a mulher, ela sofre mais reveses nesse sentido do que os homens, é isso? Na verdade, a mulher sofre mais revés em todos os sentidos, né? A questão do salário, a questão da saúde, né? A questão da disponibilidade de vagas de emprego para mulheres, com filho, principalmente, né? Existe já uma redução de vagas para mulheres. Mulheres com filhos é mais restrito ainda. Então, nós somos alvo, infelizmente, ainda. E existe um dado bem assustador da ONU de que levará pelo menos 250 anos, acho que é 53, para a gente, como é que eu posso dizer, não apaziguar, mas corrigir a disparidade de gênero no mercado de trabalho. Imagina. Porque numa entrevista de emprego, né, nunca se pergunta para um homem se ele tem filhos, a idade dos seus filhos, né? Não se pergunta nada. Porque não faz, né? Não faz diferença. Isso não é um papel. Porque na sociedade machista em que nós estamos inseridas, não é papel do homem mesmo, é papel do pai mesmo, né? Acompanhar o filho. Eu já passei por isso, chegar numa entrevista de trabalho e perguntar assim, tu tem filhos? Que idade eles têm? Eu já sabia que dali eu podia ir para casa, vou para a próxima. Quem fica com os teus filhos? Né? Todo esse tipo de pergunta. É bem complicado. E voltando para a questão de salários, eu trouxe uns dados aqui, que até vocês já sabem, porque eu já contei para vocês, mas quem está nos assistindo talvez não. A ONU declarou em 2021, apontou, né, apurou, que em todo o mundo as mulheres recebem 20% a menos do que os homens em média. No Brasil, esse é um número um pouquinho maior, no fim de 2022. A gente vinha numa tendência de queda, mas a partir de 2020 voltou a subir. Atingiu no fim de 2022 22%, então, né, de diferença diferença de remuneração entre homens e mulheres. E no Rio Grande do Sul é muito maior o número, é 37,2% a média salarial das mulheres quando comparadas aos homens. Só que no Rio Grande do Sul tem um recorte que é um pouquinho pior. Essa pesquisa foi feita pela PUC, a partir de dados do IBGE, 2023, já no início, que diz que as mulheres elas têm maior escolaridade, apesar desse número ser tão maior. Então, nós estamos estudando mais e estamos ganhando menos. O nosso estado ele é já historicamente bastante machista, né? E bastante conservador. Nós já tivemos um período de melhora, mas tivemos uma caída absurda, né? Então é um estado conservador, machista. Muito trabalho a ser feito. É muita coisa que a gente precisa fazer. E a gente, eu acho que começa assim, com categorias profissionais, né, brigando, e se todas fizerem a mesma coisa, talvez a gente consiga avançar um pouco, né? E nós temos um detalhe bem interessante na nossa profissão, onde as redações especificamente têm muito mais mulheres. Sim. Então, cabe a nós, né, enquanto sindicato, lutando pela nossa profissão, lutando pela qualidade de trabalho, abraçar efetivamente, ainda mais nessa gestão, né, com tantas mulheres que somos, abraçar essa questão do que nós estamos enfrentando, né? Eu não tenho números, né, aqui comigo, mas nós temos em todo o país mais jornalistas mulheres do que homens. Nós somos maioria, né? E quando a gente tem até uma maioria numa redação é bom, dá até para comemorar, né? Só que esse número
não pode ser só um número, né? Não. Ele tem que ter, são os mesmos salários, os mesmos direitos, aliás... E os mesmos cargos de chefia, os mesmos né? cargos de chefia. Porque, assim, isso eu percebo na empresa que a gente trabalha, né? Tu consegue chegar a editora-chefe, além disso, não vai. Não vemos nenhum diretor ou gerente, seja em que área for. Uhum. Não estou falando só da parte de jornalista. Em que área for, não se vê uma mulher. Eu tenho quase 13 anos na emissora que nós trabalhamos e por lá, no jornalismo especificamente, passaram já mais de 10 gerentes. Bem mais, acho que uns 12. Vamos jogar por 10. Nós temos 2 gerentes mulheres, 2. Gerentes mulheres em outros departamentos da empresa, nenhuma. Diretor, presidente, em hipótese alguma. Então, realmente assusta, né? Porque até onde podemos chegar? A gente não precisa, uma limitação. A gente não precisa provar nada para ir, os 250 anos da ONU, né? É por isso que vai demorar apenas 253 anos, né? É uma conquista que a gente pode até dar um start. Demos um start ali atrás, né? E parece mentira, já se conquistou muita coisa. Sim. Para ver assim, o abismo que existia, que essa muita coisa ainda tem muitas mais para a gente conquistar. Então é um abismo enorme, continua tendo abismo, que a gente conseguiu diminuir um pouquinho. Mas como é demorado, né? Eu me chama a atenção, assim, dessas coisas que já avançamos, né? O fato de que uma mulher tinha que fazer teste de gravidez, né? Para conseguir ser admitida. E foi ontem que isso... Exatamente. Verdade. Em 90 foi em 89, quando eu fui para Sojipa. Que até antes eu já tinha trabalhado na TV Gaúcha, na difusora, que depois virou Bandeirantes, na TV Guaíba mesmo. E sempre tinha o teste de gravidez. E eu me lembro que quando eu fiz na Sojipa para ingressar, foi quando eu descobri que eu estava esperando meu terceiro filho. Mas eu fui, e isso foi uma coisa que eu tenho que até registrar, porque achei muito, muito importante, muito bacana, que assim mesmo eu fui contratada. Mesmo assim. Então, isso não afetou, e eu achei assim de um profissionalismo e de uma compreensão muito grandes assim, do clube. Que contratou porque, assim né, mesmo. Seria muito pela raro, lei, né? Eles tinham o direito de dizer, não me contratar. Não vai dar. É. E assim, eles ficaram, não, mas nós queremos que tu trabalhe aqui. E foi depois muito tem a bacana. licença e volta. Foi muito bacana, gente. Foi muito bacana. Mas a gente sabe, porque eu já passei, eu já tenho 43 anos esse ano de profissão. Então, assim, a gente sabe que toda vez que ia ser contratada na empresa... não foram muitas, né, que eu trabalhei, eu acabo ficando um bom tempo em cada uma, mas passa por isso, passa pelo exame, eu acho, agora não tem mais, ainda bem, né, porque é humilhante, eu acho. Sim. É humilhante. Por quê? Porque eu sou um trabalhador menor ou menos qualificado. Não, é porque a licença maternidade é a grande vilã da história. E, na verdade, é uma falácia. Claro, agora tem esse projeto de lei da igualdade salarial que cria ferramentas para a gente ter uma maior transparência. A OIT, ela defende muito, né, que deve haver uma parceria público e privado para a gente tentar acabar com a questão da disparidade de gênero no mercado de trabalho. E eles entendem que a transparência é a principal ferramenta. Claro, multas, mecanismos de sanção, né? Mas a transparência é a primeira ferramenta para a gente ter acesso aos dados, às informações, para a gente poder, inclusive, contra-argumentar de que a licença maternidade não gera nenhum prejuízo, né? Não, existe a contratação de temporários no período, a empresa não deixa de lucrar aquele período que a mãe tá em licença. Então, assim, a gente precisa do acesso a essas informações, e se esse projeto de lei for aprovado como está, se cria essas ferramentas, porque a gente vai conseguir dialogar bastante com a sociedade para buscar essa narrativa de que licença maternidade não é vilã, de que
né, cargos ocupados por mulheres não são abandonados nesse período. Os salários, a gente vai ter acesso a essas informações também, né, de todos os salários pagos pelas empresas, principalmente aquelas com mais de 20 mulheres. Então, isso é bem legal, essa ideia do projeto de lei. Nossa, essa da transparência. Não, ótimo. E que engraçado que parece que nós, mulheres, a gente vem com um combo de problemas, né? Quando tu é contratado por uma empresa. Porque eu ouvi de um gerente de jornalismo dizendo para uma repórter, tu tá tão bem, tu não vai inventar de engravidar agora. Isso é uma violência, né? Ela casou, tá feliz e gostaria de ter um filho, mas isso é um problema, né? Então tu não pode ser tratada dessa forma. Ao longo de todos esses anos eu tenho um pouquinho menos que a Carla, mas também tenho bastante, já mais de 25 anos. Eu ouvi coisas que foram ditas a meu respeito, que me magoaram muito, relacionadas à minha família, aos meus filhos, e ouvi gestores dizendo para colegas minhas absurdos, em função de que ter uma família é um problema. Né? E as empresas precisam parar com isso. É muito importante a gente não naturalizar essas violências, né? Exatamente. O que é tóxico tem que ser assim chamado, né? Apontado, se não der no momento, levado, né, em frente. A gente tem um problema de denúncias, de canais de denúncias dentro das empresas, mas é preciso a gente exigir esse tipo de acesso para os trabalhadores e principalmente para as trabalhadoras, porque esse tipo de comportamento ele não é profissional, ele não é humano e ele beira o crime. Sim. Então, assim, vocês não podem jamais achar que isso é daquela época, isso é de outro tempo, isso mudou. Hoje é velado ou ainda acontece. Exatamente. De uma forma bem escrachada. E é interessante porque, assim, aí vamos supor, tá? No meu caso, né? Já sou até avó. Não vou ter o problema de ter que sair para atender um filho que ficou doente ou na escola teve um problema e tudo. Ok, mas aí entra o etarismo. E é um caso, assim, um detalhezinho pequeno que comprova que isso também acaba afetando a gente. Nós tivemos uma troca na empresa onde eu trabalho de sistema. É um outro sistema, a gente teve um treinamento e tal. Ok, tecnologia. E aí, na cabeça das pessoas, a pessoa velha não gosta de tecnologia, não sabe. E aí estou eu lá trabalhando e é muito, muito tranquilo, muito fácil. E aí vem pessoa jovem, né, um colega bem jovem, pergunta: e aí, como é que tá te saindo, assim, muita dificuldade, alguma coisa? No quê? Não, no sistema novo e tudo isso. Cara, eu adoro tecnologia. Para mim, parece que eu estou trabalhando desde sempre com isso aqui. Não tem nenhuma dificuldade. Por quê? Não, eu só perguntei. A gente sabe por que ele perguntou. Sim. Né? Olhou pro meu cabelo branco, meus mais de 60 anos, entendeu? então eu tô velha. Mulher, além de ser mulher, eu sou velha. Então, porque não isso devo não saber. acontece com os homens. Não, ninguém vai perguntar para um colega que tem a minha idade lá dentro, não tem nenhum, mas que tem a minha idade lá dentro, se ele está com dificuldade. Não, e talvez eles até tenham e não assumam pelas questões claro, que a gente sabe. E aí, então, assim, a gente sofre por ser mulher, a gente sofre pela idade, a mulher mais jovem, porque que problema, ela tem a família, tem os filhos pequenos, tem isso. Depois, quando ela é mais velha, não, mas aí ela não vai saber. A cabeça dela não é boa. O nosso erro é ser mulher. Ser mulher. Então, acho que realmente isso, as categorias, né, precisam cuidar das suas mulheres. Nós estamos dispostas a cuidar das nossas. Né? E que isso também sirva de estímulo para que outras categorias tenham esse olhar, né, de acolhimento às mulheres profissionais da sua área. Das questões, assim, aí a gente fala sobre a parte prática, né? A empresa não está cumprindo com uma determinação. Um acordo foi assinado, a empresa não está cumprindo. Quais os passos? Depois de a gente já ter aprovado as cláusulas. E daquilo que já existe para as mulheres. Do tipo assim, olha, ela tem um bebê, ela tá a licença foi de 3 meses, 4, sei lá, e ela tem que amamentar e não, ela está sendo obrigada a ficar cumprindo a sua carga de para as jornalistas que nos escutam, a primeira providência é acionar o seu sindicato, né? Essa é a primeira providência. Por quê?
Porque apesar de eu ser advogada, eu sei que o processo judicial é a última medida, é a mais traumática, a mais demorada. Então, antes, a gente não pode fechar a porta para uma negociação administrativa, a gente chama, que é direto entre as partes, tá? Então, acionar o seu sindicato, né? Pedir apoio do seu sindicato e tentar uma negociação direto com a empresa. Bem, se essa negociação ela não dá certo, né? A gente tem algumas ferramentas de denúncia de Ministério Público do Trabalho, enfim, mas quando é assim, descumprimento de norma coletiva e até da lei, o ideal é que já se ingresse com uma ação trabalhista, né? Discutindo o descumprimento ou da lei ou da norma coletiva. Existem procedimentos diferentes para cada um dos descumprimentos, mas, em resumo, é isso. Ingressar no Estatuto do Trabalho pedindo, né, a implementação daquilo que está ali assegurado na lei ou na norma coletiva. Isso é importante, esse alerta, né, de realmente como a trabalhadora pode se portar, né, a quem ela deve recorrer, para que ela possa ter esse encaminhamento. E muitas vezes pode realmente se resolver nessa conversa entre o sindicato e a empresa, né? Especialmente em relação a essas questões de convenção coletiva e de acordo coletivo, porque as empresas, elas negociaram, participaram de assembleias, aprovaram, e aí não vão cumprir, né? Então, é mais fácil de, daqui a pouco, a gente conseguir uma negociação via sindicato quando há um descumprimento de cláusula normativa. Mas, não surtindo efeito, o Poder Judiciário é o foro competente para resolver essas questões. A gente falou sobre assédio moral, mas tem um outro assédio, né, que é o sexual. A gente vê muito pouca denúncia de mulheres em cargos hierarquicamente superiores assediando o trabalhador homem. Mas o contrário, aí é muita coisa que a gente vê de denúncia, né? E é claro que isso vem pela cultura machista que a gente vive, né? Mas eu não sei se isso é uma coisa da pessoa, do cargo, ou se é uma pressão da empresa. E aí como é que isso a gente consegue avaliar esse absurdo assim? Esse tema que a gente debate bastante, as advogadas feministas nas associações, a gente tem ATMs, né? É que a gente não investiga mais e nem questiona de forma nenhuma intenção, né? Se aquela situação ela é considerada perturbadora pela vítima, pela trabalhadora assediada, ela tem que buscar os canais de denúncias da empresa e a empresa tem que resolver esse conflito, né? Afastando o assediador. Não é trocando a vítima de local, enfim. E a gente não fala mais, né, em assédio de hierarquia vertical. A gente tem já a questão do assédio sexual entre colegas de mesma hierarquia, né? Isso está bem pacificado no tribunal. E a empresa ela tem que formar, né? É um trabalho de conscientização das suas empregadas, né? De entenderem que elas têm que denunciar. Esse tipo de problema ele não acaba espontaneamente. Quanto menos denúncia tiver, mais o assediador tem chances de, né, reincidir. Sim. O sindicato tem que ser um ator nesse conflito, né? As empregadas têm que buscar o sindicato. E ainda acontece porque a gente vive numa sociedade que os homens pensam que podem tudo. Que podem tocar, que podem falar, que podem... E quando a gente discute isso, os homens dizem que nem todo homem e que então não vai mais haver romance no ambiente de trabalho, né? Porque então as empresas têm que criar políticas de que proíba relações entre funcionários. Me parece que é um pouco tirar, né, de sua responsabilidade, né? Porque de forma nenhuma se defende que as pessoas não tenham que ter relações pessoais dentro do trabalho, né? Hoje até alguns regulamentos internos são questionados quando a empresa tenta regular a esfera pessoal daquele trabalhador. Então, como é que vai dizer que não pode se relacionar amorosamente com um colega? Mas a gente está falando aqui de ato sem consentimento, sem abertura, né? Em que são
reiteradamente recusadas as ofertas e propostas e, portanto, configura o assédio sexual ainda hoje, infelizmente. E no caso, quando isso acontece através de um cargo de chefia, isso do assédio sexual para o assédio moral é um passo também, né? Porque se a pessoa não conseguiu fazer a denúncia porque estava se sentindo, né, constrangida, mas conseguiu, de certa forma, se afastar, esse assediador, ele não vai mudar o comportamento dele. Ele, de alguma forma, ele vai tentar chegar até onde ele quer. Ele vai tentar conseguir o objetivo dele. E muitas vezes isso pode passar pelo assédio moral, né? Vocês sabem que, perseguição, né? Que o assédio moral, o conceito de assédio moral, ele coincidentemente entra para dentro dessas discussões jurídicas com a inserção da mulher no mercado de trabalho. Porque, na verdade, era sexual, né? Então, virou... O assédio, ele tem 2 braços, moral e sexual. Por que, coincidentemente, quando as mulheres ingressam no mercado de trabalho, que surge o assédio moral, né? O assédio sexual, enfim. Porque é dessa lógica, né, machista de que uma ferramenta para oprimir a mulher precisa ser adotada. Então, assim, aquele assediador moral, sexual, que faz qualquer tipo de violência contra uma mulher, ele não está buscando um relacionamento amoroso. O assediador, ele quer oprimir. Uhum. O assediador, ele quer diminuir. Porque se ele diminui, ele tem o controle. Uhum. Então, é muito curioso como estão relacionadas as violências. Geralmente, a gente tem um assédio sexual que, quando é denunciado e a empresa não toma as medidas cabíveis, se torna num assédio moral, porque daí é a pessoa ressentida, Sim, que segue aí trabalhando vingança, próximo, né? e aí ela vai perseguindo, retaliar, perseguição, né? vai tornar a Perseguição. vida dessa vítima que o rejeitou um inferno. Então, é um mesmo corpo com 2 membros que se abraçam, se relacionam. Tem muita lógica. É bem complicado, né? E o assédio, ele às vezes, ele pode passar desapercebido, pode ser uma brincadeirinha. Ah, uma brincadeirinha. Não é uma brincadeirinha que incomoda, né? Então, o que eu acho é que a gente ainda tem pouca denúncia, assim como no assédio moral, né? Eu acho que mais ainda no assédio sexual, a denúncia ainda é um número pequeno por medo da represália. Justamente o medo da represália. Então, onde é que a gente consegue chegar mais próximo daquilo que a gente busca, né? De que as pessoas se sintam à vontade para denunciar, para buscar o sindicato. As empresas têm que ter essa consciência. Mais uma vez eu falo da consciência, né? É a consciência de que isso existe e que não pode ser permitido. Então, além de se fazer um trabalho em cima das mulheres, pedindo que elas denunciem, que elas falem para que afaste o assediador, que isso a gente sabe que às vezes quando o assediador está num cargo de chefia maior, dificilmente vão afastar, a não ser que seja que cause um enorme prejuízo ali adiante para a empresa, né? Mas é importante também reunir os homens para falar para eles, olha, esse tipo de atitude assim é assédio, brincadeirinha. Perfeito. Não, se viu que a colega não gostou, parou na hora, porque, claro, às vezes a pessoa é só bem-humorada, quis fazer uma brincadeirinha, mas já viu que ela não gostou, então para, porque essa brincadeira não corre. A conscientização, ela tem que ser de homens e mulheres, perfeito. É. Porque hoje o que a gente tem é as empresas investindo cada vez menos nesses canais de denúncia e de fortalecimento e empoderamento das vítimas, e num grau muito menor um investimento na prevenção, né? Na formação, né? A gente não tem muitos relatos. A gente fala muito em ginástica ergonômica. E não existe palestra, workshop sobre respeito ao próximo, sobre respeitar os limites do outro, né? Isso é uma coisa importantíssima. A gente até fala, e a gente conversou, agora não me lembro se foi com o Porto, mas sobre isso mesmo, que algumas coisas a gente até colocou ali na nossa proposta de acrescentar naquela semana que tem da CIPA, né? Semana interna, aquela de prevenção de acidente de trabalho, que sempre se fala. Eu tive uma época que eu já fiz parte da CIPA,
em 2 empresas diferentes, inclusive nessa, né, que eu trabalho. E a gente sabe que tem assuntos como assim, tabagismo, são assuntos sempre obrigatórios, né? E essa parte ergonômica também. Ok, mas a gente tem outras coisas hoje que são muito importantes, que, aliás, elas sempre foram, mas hoje elas parecem que, não sei se elas saíram, se elas apareceram, se realmente aumentou, que são essas questões de assédio. Né? Da forma como as pessoas têm que se respeitar no trabalho, independente da posição que ocupam, o respeito ele tem que ser a base de qualquer relação. Então, acho que tem que ter essas ferramentas, né, durante o período, porque é uma semana no ano. Exatamente, então, até porque né? o que eu acho que acontece muito com uma pessoa que já foi vítima de assédio moral, que é o meu caso, o primeiro questionamento é: o que eu estou fazendo de errado? Né? Então, existe a culpa. E se existe a culpa no assédio moral, existe a culpa e a vergonha no assédio sexual. E como é que essa mulher que foi assediada sexualmente vai conseguir falar sobre isso se a sociedade rotula que... mas como é que tu estava vestida? Por isso que o cara... a primeira pergunta... Sabe, fez uma piada. Mas... Que abertura tu deu, né? Então... exatamente quando tu fez esse desenho, né, de que são 2 braços, o assédio moral e o sexual, eu consegui ter esse entendimento de que parte tudo do mesmo questionamento, a culpa. Eu consegui entender através da terapia que a culpa não é minha, né, e que sim, é daquele que fez com que eu sentisse o que eu acabei sentindo, e aqui recebendo essas denúncias e fazendo esse acolhimento, essas pessoas que chegam aqui em situações parecidas com a que nós vivemos, que tu entende realmente, sabe, o que está errado não é quem está aqui, está errado lá. Não. Né? Então, essa parte, se as empresas conseguissem realmente implementar, seja na Semana Cipate, ou seja em ciclos de palestras, onde... E isso não é uma coisa para estimular... denúncias infundadas. Não, isso é uma coisa para estimular um bom ambiente de trabalho. Para que a pessoa no momento sinta, em que tu É tem pra- isso, é pra- diminui é pra as denúncias. reduzir. Para Exatamente. reduzir. né? Porque às vezes tem uma leitura equivocada. Nós que somos do sindicato já há muitos anos, de quando fomos já delegadas sindicais, tu tá dentro de uma redação conversando sobre alguma coisa que tem a ver com as coisas do sindicato, na nossa rotina. Já tá fomentando, né? Já tá agrupando, o que já estão querendo. E não é isso. A gente realmente busca o quê? Qualidade de trabalho, que tu tenha saúde para trabalhar. Né? Mas é bem isso, né? E aí a gente... É interessante isso, porque até pelo tempo que eu tenho nessa estrada, né? Eu, lá no começo, no meu início de profissão, e eu comecei trabalhando num meio absolutamente masculino, que era o futebol, né? Eu tinha 19 anos. E eu não sentia um preconceito tão grande como eu vejo hoje. Porque assim, eu era novidade. Talvez até eles apostassem, não vai longe, né? Mulher entendendo de futebol não vai longe. E aí, quando se percebeu que a mulher entende tanto quanto e a mulher tem todas as condições, nós temos hoje narradoras, comentaristas e tudo, eu acho que isso aí abriu o leque do preconceito, porque aí é o medo, a insegurança. Eu acho que muito do assédio, tanto sexual quanto moral, ele nasce da insegurança daquele que é o perverso, que é o que faz, o que assedia, o assediador. O perverso, em geral, ele é incompetente, né? Ele é incompetente. Então assim, ou é uma pessoa insegura, pode até ser competente, mas ele é inseguro, tem muito medo de alguém que possa ou superá-lo, ou mostrar que ele sabe menos, ou enfim, ou que o rejeite, enfim, eu acho que é uma insegurança de um modo geral. Eu não sei se eu estou errada nisso, mas... Né, me parece que sim. Até porque quando a gente para ver as pessoas como um todo, com a saúde mental em dia, emocional em dia, né, seguras de si, com aquela máxima de que tem dia ruim, tem dia bom, isso não me define, dificilmente vai querer fazer mal para o outro. Exatamente. Todas as esferas, né? Então, eu vejo sim também
assediador como uma pessoa insegura, perversa. Ele tem a intenção de dominar pela maldade, pela violência, e as empresas têm que estar muito atentas, porque esse tipo de trabalhador, ele dá sinais. Dá sinais. E é uma atitude que se repete. Geralmente, eles reincidem. Até que sejam desmascarados, né, revelados, pegos, eles reincidem. Porque é um modus operandi da própria mente doentia, não, né? Não, Sim. Enquanto não curar a mente. Não interessa para quem ele está fazendo mal. É o prazer, sentimento, né? que ele tem ao oprimir. Porque assim, quando a gente conversou com a doutora Jane, ela disse que às vezes essa pessoa ela é pressionada pela empresa, porque tipo, ela vai assediar moralmente, vai gritar, porque tem que funcionar, tem que isso. Mas eu acho que se a pessoa não tem isso nela, ela não vai conseguir fazer. O assédio moral mais, assim, que a gente mais tem em processos é a da cobrança por produtividade. Aqueles ranking que o que vende mais, o que produz mais, tem uma estrela e o último é um desenho ali, um xingamento, enfim. A gente tem isso muito forte nos processos. Mas a gente vê que o assédio moral não está... A maioria do que acontece, né, principalmente nos jornais, nas TVs, não está relacionada à produtividade, porque... A produtividade, em geral, é uma desculpa, né? Porque nós temos caso, na própria emissora que nós trabalhamos, de um cargo de chefia, onde ele estava fazendo uma planilha do número de matérias que cada repórter fazia. E isso, por isso que eu digo que muitas vezes o assediador, na minha opinião, ele é incompetente. Ele tenta esconder a sua incompetência de alguma forma. Porque qualquer pessoa que trabalhe dentro de uma redação, ela vai entender que se de repente a Viviane, repórter, fez só uma matéria naquele dia, mas onde ficava o local, tempo de deslocamento, quantos entrevistados teve, o que aquilo rendeu, qual era a temática daquela matéria, ela pode ter trabalhado mais do que alguém que fez 2 materinhas menores. Então, é uma matemática burra, ela não fecha. Isso é típico de alguém que está disposto a perseguir, né? Como se diz, botar pelo em ovo, né? Procurar problema onde não tem. A gente tem assunto para muito. Para muito podcast, Para né? muito podcast. Mas acho assim, acho que até como uma mensagem, né, agora para encerrar, a importância mesmo dessas cláusulas e qual é e um chamamento à conscientização da mulher, né, Ana? E assim, buscar de todas as formas possíveis a proximidade com o sindicato, porque os trabalhadores sozinhos, as trabalhadoras sozinhas, não vão conseguir enfrentar patrão nenhum. Então, acionem, né, os seus sindicatos, busquem contatá-los, contribuam para os seus sindicatos para que eles tenham força e força material para disputar, negociar e defender os direitos dessas trabalhadoras. Esse é o caminho. Bem, muito obrigada. Muito obrigada. 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 Chamem sempre. Obrigada.